Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre probabilidade. Este assunto está na unidade 3 da apostila 2 de vocês, tá bom? Vamos ver então quais são os assuntos que a gente vai abordar. Probabilidade. O que é probabilidade? A probabilidade é um assunto da matemática que estuda maneiras de como estimar a chance de um determinado evento acontecer. Por exemplo, imagine que tenhamos uma urna com 10 bolas brancas e 20 bolas vermelhas. Certamente a chance de tirarmos uma bola vermelha é muito maior. Entretanto, isso não significa que vamos tirar uma bola vermelha na primeira tentativa, pois há também bolas brancas. Então vejamos que o estudo da probabilidade permite medir a chance de tirar bolas vermelhas ou bolas brancas, associando essa chance a um número real. Isto constitui o conjunto formado por todos os resultados possíveis. Esse conjunto é denominado espaço amostral e qualquer subconjunto dele é chamado de evento. Portanto, temos que o espaço amostral constitui em todos os casos possíveis e o evento como os casos favoráveis. O que isso quer dizer, gente? Que para você tirar a probabilidade de algo em pesquisa ou com relação a este exemplo das bolas, você vai ver que os casos possíveis são todas as bolas que existem naquela urna ou em qualquer outro ambiente. Então, neste caso, eu teria que ver todas as bolas. No total, eu tenho 30 bolas. Então, mostra que são todos os casos possíveis que você tem. Já o evento, que a gente coloca como os casos favoráveis, são as possibilidades, do que o evento pede. Então, nesse caso aqui, ele quer saber com relação à probabilidade de cair bolas brancas. Então, irei montar uma probabilidade destacando a quantidade de bolas brancas sobre o total de bolas, tanto branca quanto vermelha. E aí a gente monta uma probabilidade. Vocês vão ver que quando a gente montar uma probabilidade, a gente monta uma probabilidade em forma de uma fração. Vamos observar. Veja o seguinte, veja esse exemplo. Numa caixa existem fichas numeradas de 1 a 10. Defina o espaço amostral do experimento, retirar fichas ao acaso e defina os eventos. Ocorrência de um número ímpar, ocorrência de um número primo, ocorrência de um número maior que 4. Então, olha só, você tem fichas numeradas de 1 a 10. Os casos favoráveis é que qual é a possibilidade, qual é a probabilidade de cair número par, a ocorrência de número primo é a chance de cair número primo e de cair maior que 4. Então, precisamos o quê? Analisar todas as possibilidades. E a gente vai identificar que casos possíveis é o espaço amostral, são todas as possibilidades. Não são 10 fichas, elas não estão numeradas, então eu tenho 10 números, certo? Aí agora a gente vai analisar o seguinte, que para a gente calcular e a gente ver de acordo com o que a questão deseja, que são quais são as possibilidades de conseguir um número ímpar, ou um número primo, ou um número maior que 4. Então, a gente vai fazer isso o quê? Probabilidades individuais para cada caso com relação ao que está sendo pedido. Então, inicialmente, eu tenho 10 fichas, elas estão numeradas de 1 a 5. Veja como você pode calcular a probabilidade. Você vai colocar o valor do evento e o valor do espaço amostral. O que é o valor do evento? É o que a questão deseja. A questão deseja que você tire só números primos. Então, você precisa analisar entre esses 10 números quais são os primos. E vai contar quantos números primos tem nessa numeração aqui. E os casos favoráveis, que a gente fala que é o espaço amostral, são todas as possibilidades que a questão está te dando. Neste caso aqui, são 10 fichas.
Então, vejamos que para você calcular cada um, tá bom? A questão quer saber qual a probabilidade, ó, evento, ocorrência de um número ímpar. Então, qual é a probabilidade entre aquelas 10 fichas de cair o número ímpar? Veja que eu destaquei todos os números ímpares que estavam o quê? Entre o 1 e o 10, certo? Porque não eram 10 fichas. Veja que eu tenho o 1, o 3 e o 7, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, são os números ímpares. Então, eu tenho quantos casos favoráveis? 5. E quantos casos possíveis? 10, porque é o total. Então, como a gente montaria essa probabilidade? Veja, 5 casos favoráveis, que é o que a questão deseja, e o 10 representa todas as possibilidades, todos os casos possíveis. E veja que ficou no formato de uma fração e eu simplifiquei. O que é uma simplificação? É eu pensar num divisor que tanto divida o número de cima quanto o de baixo. Nesse caso aqui, o 5 foi dividido por 5 para ter dado 1. E 10 também foi dividido por 5 para ter dado 2. Veja então que essa probabilidade de 5 décimo, de meio, todas elas representam o quê? 50% de chance entre aquelas fichas de ocorrer, de cair um número ímpar, de ser sorteado um número ímpar. Então, esta é a probabilidade. Agora vamos descobrir qual é a probabilidade de cair um número primo. Entre os 10 números, veja quais são os primos: 2, 3, 5 e 7. Então, isso aqui representa o quê? Os casos favoráveis de acordo com o quê? Meu evento, o que é desejado, o que é pedido. E a gente já sabe o total de possibilidades, que são os casos possíveis. Não são 10 fichas? Então, em todas essas situações, eu vou colocar o número 10. Então, como a gente montaria? Veja, o 4 representa os casos favoráveis que o evento deseja, que são números primos. Eu tenho 4 números primos. E o 10 são todas as possibilidades, que são os casos possíveis. Veja que eu simplifiquei por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu tenho uma probabilidade de 2 para 5. Esses 2 quintos, ele representa quanto em porcentagem? 40%. Professora, como é que eu faria para de uma fração transformar em uma porcentagem? É só você dividir. Se você pegar 2 dividido por 5, você vai achar o 40%, tá bom? Agora, o outro caso favorável, ele quer que você veja quais são os números que são o quê? Maiores que 4. Então, lá entre as 10 fichas, eu vi que o 5, 6, 7, 8, 9 e 10 são os números que são maiores que 4. Então, quantos casos favoráveis eu tenho? 6 casos favoráveis. E quantos casos possíveis, ou seja, quantas possibilidades que ele te dá ao todo? 10. Então, vamos montar a nossa probabilidade. Veja como montamos. Casos favoráveis são 6 números, porque são 6 números entre as 10 fichas que são maiores que 4. E o 10, porque são todas as fichas. Beleza, simplifiquei. Simplifiquei por quanto? Por 2 também. Tanto o 6 quanto o 10 são 2 números pares, então dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 deu 3. 10 dividido por 2 deu 5. Então ficou 3 para 5. Agora você vai observar o seguinte, que esse 3 para 5, que a gente também na forma de fração diz que é 3 quintos, é a mesma coisa que 60%. Então, eu terei 60% de chance de uma daquelas fichas cair números maiores que 4. Você pode só apresentar a probabilidade desta forma aqui, mas caso a questão peça quantos por cento de chance de possibilidades eu posso alcançar ou conseguir números maiores que 4, aí você faz isso. Só que lembrando,
Para você chegar à porcentagem, é só você pegar este número aqui, esta fração, e dividir. E aí você vai achar este valor aqui, ok? Vamos lá. Veja outro exemplo. Calcule a probabilidade de uma pessoa que comprou 10 bilhetes de uma rifa. Peraí, deixa eu voltar. Calcule a probabilidade de uma pessoa que comprou 10 bilhetes de rifa ganhar o prêmio, sabendo que foram vendidos no total 1.200 bilhetes. Então, ó, a questão já está te dizendo, o total foram 1.200 bilhetes e apenas um será sorteado. Só que teve uma pessoa que comprou quanto? 10 bilhetes. Como a gente vai fazer isso? Para que apenas um seja sorteado. Então, ó, calcular a probabilidade, você vai calcular a probabilidade do que ele comprou, a quantidade do que ele comprou, mais o total que foi passado, calculado, vendido e assim por diante. Então, vamos ver como ficaria então a nossa probabilidade? Os casos possíveis. Veja que no total foram 1.200 bilhetes. Os casos favoráveis é o que a possibilidade dele, porque ele só comprou o quê? 10 bilhetes. Na hora de você montar, veja, os casos favoráveis, sempre o resultado, o número fica em cima, e os casos possíveis sempre ficarão embaixo na hora de você calcular a probabilidade. Veja que tanto o número de cima quanto o de baixo dá para você simplificar. Eu posso simplificar por 10 e veja que o final da minha probabilidade vai ser 1 para 120. Ou seja, você vai analisar todas as suas probabilidades e montar para cada questão. Ou seja, como é que a gente pode fazer a leitura dessa probabilidade? Que a cada um bilhete que ele comprar, terão o quê? 120 pessoas, o quê? Com a chance dele conseguir. Então, ele tem uma chance em 120 bilhetes entre os 10 que ele comprou. Então, para eu saber calcular a probabilidade e interpretá-la, é que entre os 10 bilhetes que ele comprou, a cada 120 bilhetes já vendido, ele terá uma chance, talvez, de ser sorteado. Então, é importante você observar e analisar a questão, tá bom? Veja outro assunto bem relevante com relação à probabilidade. A probabilidade normalmente é representada por uma fração, a gente acabou de ver isso, cujo seu valor sempre estará entre 0 e 1. Por que eu estou dizendo isso? Por que vai ficar entre 0 e 1? Porque a probabilidade, ela não te dá como é que eu posso dizer? Um valor exato. Ele vai te dar uma possibilidade, uma probabilidade, uma porcentagem daquilo. Por quê? Não tem como você entrar no jogo e você saber que você vai ganhar 100%. Não, existe uma probabilidade de você acertar ou não. Por isso que quando coloco aqui que cujo seu valor sempre estará entre 0 e 1, porque ou a probabilidade pode estar entre 0 e 1, porque 1 é como se fosse o quê? 100%. E não existe uma probabilidade 100% exata. Existe passos. A mesma coisa, não tem como eu ser 0. Então, quando ele fala que é entre 0 e 1, é que eu posso ter 0,1% ou 0. Esse 0,1 é a mesma coisa que 10%. Então, você terá 10% de chance ou de probabilidade de alcançar o trabalho que você deseja, porque existe uma etapa e tudo mais, concorrentes e assim por diante. Então, a ideia de probabilidade, ela sempre vai estar entre 0 e 1. Nunca será 100%, mas também nunca será 0. Então, por isso que eu coloco que ele estará sempre entre 0 e 1.
tá bom? Quando a gente fala entre, é porque vai estar no meio entre eles dois, 0,1, 0,2, 0,3, 0,9, 0,999, mas nunca 1 e nunca 0, ok? Então, ele coloca aqui, isso aqui, qual é a leitura disso aqui? É que, ó, probabilidade pode ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Então, essa é a ideia. Então, podemos também representar a probabilidade com um número decimal. Sim, é só você pegar aquela fração e resolver, ou em forma de porcentagem, e aí você acrescenta esse símbolo aqui, tá bom? Isso no decorrer da aula, dos exercícios, vocês vão ver que a gente pode representar a porcentagem de diversas maneiras, como está sendo falado aqui. Vai depender do contexto e do que a questão pede, tá? Então, eu tenho uma chance, a probabilidade de conseguir um emprego, mas a minha chance está entre 40% e 50%. Então, você está aí dando uma probabilidade, né? Um percentual, uma chance de alcançar o que você deseja diante dessa o quê? Dessa possibilidade aí de algo provável, tá bom? Então, veja que quando a gente for calcular a probabilidade, a gente vai trabalhar desta forma. Olha aqui, por exemplo, a gente pode responder uma probabilidade em forma de fração, veja, meio, em forma de número decimal, 0,5. E representa esse mesmo número, só que a construção só está diferente. Aqui está em forma de fração e aqui está em forma de número decimal. E veja que esses mesmos números que estão diferentes, ele representa também 50%. Então, quando você encontrar 0,5 está entre 0 e 1. Nunca eu terei uma probabilidade de 1,1, tá? Eu nunca terei uma probabilidade negativa, tá? Que a gente já viu com relação aos números inteiros. Então, por isso que coloca aí essa regrinha com relação à probabilidade. Então, veja 3 maneiras diferentes que eu posso representar a probabilidade. Em forma de fração, em forma de número decimal. Veja que toda vez que você ver um número decimal assim, ó, depois da vírgula já vem um número que seja diferente de 0, é porque ou representa, nesse caso, 50%, se tiver um 3, é 30%, se tiver um 1 aqui, é porque é 10%. É só para você ter uma ideia, que a primeira casa decimal representa o décimo, a segunda casa decimal representa o centésimo e a terceira casa decimal o milésimo, tá bom? Galera, então espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido, que ajude vocês a trabalhar as questões da apostila e que vocês desenvolvam com sucesso. Um grande beijo, tá bom? Se cuidem e não esqueçam de estudar, tá bom? Tchau, tchau, galera!